Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre entrevista de desligamento e para vocês entenderem um pouco mais na prática como ela funciona e a finalidade dela. Esse vídeo eu vou fazer em duas etapas. Hoje eu vou falar somente sobre a aplicação da entrevista de desligamento e em um próximo vídeo eu quero falar mais sobre a devolutiva, que é um momento bem diferente, então acho que é bom a gente dividir em dois vídeos. Mas falando, gente, sobre a entrevista de desligamento, eu já fiz atuação assim em diversos cenários de entrevista de desligamento, sejam elas momentos positivos, que o profissional ele solicitou o desligamento e ele se sente super confortável, bem como situações que foram mais delicadas, sensíveis e frágeis, sabe? Então, quero trazer um pouco mais na prática sobre esses quesitos. E é assim, né, gente? Primeiro, entendendo o objetivo por trás da entrevista de desligamento. Eu digo para a empresa, ela é um momento muito importante, porque a gente consegue identificar situações que acabaram acontecendo que foram delicadas, frágeis, que tem que ter uma atenção específica para uma atuação, né, e um tratamento sobre o que aconteceu. Diferente de momentos que às vezes a empresa disponibiliza, nem todas, mas algumas disponibilizam como pesquisa de clima, canal de denúncia, entre outras questões, ou até mesmo conversar com o gestor e a pessoa às vezes não se sente confortável quando está dentro da organização. E quando ela acaba saindo, ela se sente mais à vontade para trazer as questões que acabaram acontecendo ali e sem um receio de ser demitida, ter alguma questão de, enfim, ter qualquer situação ali que possa se retroalimentar de maneira negativa, né? Então, é um momento que a pessoa se sente mais à vontade. E eu sempre comento que não é só para a empresa são dados, são informações que podem ser tratadas e nós temos indicadores, questões específicas que aconteceram pela área, pelo setor, pela empresa e que podem ter um número mais específico ali para a gente conseguir fazer um tratamento. Vai além disso, até mesmo para quem tá saindo. Muitas pessoas falam assim, Lili, por que eu vou fazer uma entrevista de desligamento sendo que eu já tô saindo? O que vai resolver? O que vai fazer sentido isso para mim? E faz total sentido. Principalmente em casos que o desligamento ele foi sensível e que houve situações que não deveriam ter acontecido dentro de uma empresa, né? Porque a pessoa que está fazendo essa entrevista de desligamento, ela consegue trazer para o ambiente que é adequado o que aconteceu de fato, quais situações a pessoa se sentiu, sei lá, de certa forma frustrada, que não deveria ter acontecido as coisas da forma que aconteceram, que se sucederam. Então, para a pessoa é importante que ela tenha esse ambiente no meio que aconteceu para outra pessoa que realmente precisa escutar e precisa tratar e fazer a escolha se vai ser tratado ou não sobre isso. E além disso, tá, gente, fecha um ciclo também. Então, para a pessoa que tá saindo é importante. Eu sempre trago essa argumentação quando alguém não quer fazer entrevista de desligamento, que é uma escolha também, tá? E aí, gente, eu sempre digo assim, que quem tá no momento de fazer essa entrevista de desligamento, pode fazer um checklist, eu sempre sugiro que tenha algum dado, alguma informação. Hoje nós temos vários aplicativos que podem ser feitos, seja um Gmail, ali um Forms que tu utilize, porque são informações que tu vai consolidando e depois tu vai correlacionando com outros dados, seja uma pesquisa de clima, seja turnover dentro das áreas, situação de absenteísmo também, né? Então, tipos de atestado que surgem daquele mesmo setor, daquela mesma área, então são todos dados relevantes ali para tu conseguir fazer um conjunto de informações, ter dados para depois poder analisar o que precisa ser feito, qual o projeto que vai ser utilizado, orçamento que precisa e conseguir ter argumentos para fazer avanços dentro da empresa e melhorias, né? Então, tudo que se compila os dados fica mais fácil. Só que eu sempre digo assim, gente, não se apeguem ao formulário, porque assim como uma entrevista que eu tô fazendo com um profissional precisa ser fluida, precisa ser adequada, a entrevista de desligamento ela é mais ainda. Eu preciso ter um tato de entender que quando eu for fazer a entrevista de desligamento com esse profissional, ele vai estar sensível em alguns momentos. Eu preciso dar o tempo dele elaborar o que está acontecendo, o que ele está sentindo. A partir disso, e dar um tempo para ele, aí sim, eu vou nos méritos de entender. Se foi um desligamento ali que acabou sendo uma decisão da pessoa, fica muito mais fácil, porque ela já teve essa escolha, ela se preparou para isso. Agora, se é um desligamento por parte da empresa, um dos primeiros questionamentos que eu trago como base é: o teu gestor deixou claro o motivo do desligamento? Para ti foi uma surpresa ou não este momento?
porque eu sempre falo que o desligamento ele não pode ser uma surpresa para quem está saindo, que isso precisa ser construído, precisa ser falado, dado oportunidade para que a pessoa melhore, seja os comportamentos que ela teve, que foram inadequados, ou até mesmo o não atingimento de métricas, que essa pessoa poderia ter tido a oportunidade de ter modificado. Então, esse é um primeiro questionamento que eu trago como base aqui para vocês conversarem e entenderem. Sempre entre em uma entrevista de desligamento sem julgamento. O mais adequado que eu sempre falo é quando tu pode acompanhar toda a jornada daquele time, daquele gestor ali, seja da contratação, acompanhamento de período de contrato, acompanhamento do que está acontecendo dentro daquela área, mas eu sei que nem sempre é possível, tá, gente? Então, em alguns momentos vocês vão pegar e vão ter entendimento somente na entrevista de desligamento. Não tem problema. É preciso ter muita empatia, muita atenção, deixar a pessoa falar o que ela está sentindo ali, dar abertura, né? Que eu sempre comento sobre isso. E outro questionamento que eu acho que é importante trazer é como é que a pessoa percebia tanto o time, como ela se sentia com o time ali que estava trabalhando e com a gestão direta, né? Então, qual era a percepção que essa pessoa tinha da liderança? A pessoa vai trazer, seja os pontos positivos, que ela vê, que ela percebe que teve crescimento ali junto com aquele gestor, e isso também é uma devolutiva bem legal de fazer para a liderança, assim como essa pessoa pode trazer pontos que essa gestão tratou totalmente de maneira inadequada. E eu sempre vejo, assim, dentro da área de gestão de pessoas, muitas vezes a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede demissão daquele líder que ela estava, né? E a mesma coisa ao contrário, às vezes acontece da pessoa ser tão comprometida que ela deixou passar outras oportunidades dentro do mercado de trabalho para estar naquela organização por causa da liderança direta. Então, eu sempre trago dois contrapontos e a gente precisa identificar dentro desses questionamentos para ajudar a liderança a se desenvolver. E outro questionamento, gente, é que pontos a empresa precisa olhar para melhorar, né? Então, eu trago como 3 principais, vocês podem elencar outros vários, mas a entrevista de desligamento ela é muito mais um momento de escuta, que a gente consiga identificar, nomear isso, ter registros sobre isso para conseguir fazer as consolidações necessárias e até paralelos, né, que nem eu trouxe para vocês, identificar se isso bate em outros quesitos de indicadores, pesquisa de clima, demais, para pensar em uma devolutiva para a liderança. E que essa devolutiva, depois a gente vai falar um pouquinho mais no outro vídeo, que ela seja uma devolutiva para desenvolver esse gestor e não destruir também, né? Então, acho que são pontos importantes para a gente pensar, e a entrevista de desligamento ela é um momento crucial e que a empresa pode ter informações e percepções, porque aqui eu sempre trago que é uma interpretação da pessoa, cada um vê o que aconteceu de uma forma diferente, e aí eu trago até situações, conversa com um amigo teu sobre uma situação que vocês vivenciaram juntos. Pode ser que tu tenha uma interpretação sobre aquilo que aconteceu e o teu amigo tenha outra interpretação. Então, são pontos que a gente precisa entender as interpretações que a pessoa teve, tentar trazer fatos, situações que coloquem. E assim, uma das coisas também que eu sempre falo quando acontecem as entrevistas de desligamento é as pessoas acharem que o RH sabe, que a gestão sabe, que a diretoria sabe e não sabe. Então, assim, o fato de quando eu estou fazendo uma entrevista de desligamento, conversar com a pessoa e falar assim, nós não sabemos, é preciso que vocês falem para que a gente tenha esse conhecimento e a partir disso a gente faça uma escolha como a gente vai tratar essa situação. Mas se as pessoas todos acharem que sabe-se o que está acontecendo, principalmente temas delicados e frágeis, vai seguir a mesma coisa, porque ninguém falou o que precisa ser olhado, e até mesmo quando a pessoa estava dentro da organização e que poderia ter um reflexo positivo para ela, né? Então, aqui eu trago alguns pontos, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas trago alguns pontos sobre a entrevista de desligamento e com a forma de aplicação, mas sempre vão sem julgamento, interpretando, tentando trazer as interpretações que a pessoa está trazendo com maiores fatos, situações que vivenciou realmente, para que vocês consigam ter embasamento na hora de fazer uma devolutiva para o gestor. E até porque, assim, reforço, se fosse para
simplesmente eu mandar um formulário que tenha várias perguntas e encaminhar para uma pessoa e depois eu ter essa devolutiva, seria muito simples. Eu encaminharia esse formulário, ela aceita, se faz, me devolve. O fato de eu estar dedicando um tempo para conversar com essa pessoa e fazer uma entrevista de desligamento, ela precisa ter intenção por trás, que é tudo aquilo que não vai estar escrito, que é o sentimento, é a sensação, é tudo aquilo que a gente pode melhorar como empresa e ajudar esse gestor a se desenvolver, e a empresa também, uma organização, ter outros patamares de desenvolvimento com quem fica dentro dessa empresa. Então, esses são os conhecimentos principais que eu queria trazer aqui para você sobre entrevista de desligamento hoje.